Boa noite a todos. Sejam todos aí bem-vindos. A gente está dando sequência ao estudo do livro Evolução em Dois Mundos. Na noite de hoje, com o capítulo 16, Mecanismos da Mente, né? Boa noite para uns, para aqueles que estão nos acompanhando aí no YouTube. Bom dia ou boa tarde, né? Dependendo da hora que cada um esteja aí nos acompanhando, né? Então, como de costume, a gente vai fazer uma breve leitura aqui do capítulo, depois a gente vai mostrar alguns slides aqui para conversar um pouquinho melhor, destrinchar um pouquinho melhor o assunto da noite, né? Então, vamos dar início. Quem quiser interromper, fazer um comentário, alguma reflexão aí, fiquem à vontade. Mecanismos da mente, alma e corpo. Aclarando os problemas complexos da alienação mental, na maioria dos espíritos desencarnados, pelo menos durante algum tempo além da morte, vale comentar ainda que, superficialmente, alguns dos experimentos efetuados pela ciência terrestre nos mecanismos nervosos, para que possamos ajuizar a importância da harmonia entre mente e seu veículo fisiopsicossomático, no plano físico ou extrafísico. Assemelhando-se no conjunto ao musicista e seu instrumento, alma e corpo hão de conjugar-se profundamente um com o outro, para a execução do trabalho que a vida lhes reserva. E sabendo que a alma é direção e o corpo obediência, é da lei divina que o homem receba em si mesmo o fruto da plantação que realizou, visto que nos órgãos de sua manifestação recolhe as maiores concessões do Criador para que efetive o seu aperfeiçoamento na criação, né? Então, aqui, colocando aqui como o corpo como um reflexo, né, contínuo das emissões da mente, né, do princípio inteligente. Assim sendo, de seu próprio comportamento retira, nos vastos setores em que lhe processa a evolução, o bem ou o mal que lança ao caminho, estará impondo a si mesmo. Secção da medula. Através da experimentação positiva, conhece a ciência de hoje a inalienável correlação entre o cérebro e todas as províncias celulares do mundo corpóreo. Tomando, pois, em nossas anotações, o sistema cerebral por gabinete administrativo da mente, reconheceremos sempre que a conduta do corpo físico está invariavelmente condicionada à conduta do corpo espiritual, como a orientação do corpo espiritual está submetida ao governo das nossas vontades, né? Então, é aquilo que a gente já conversou, né? A matéria está sempre no campo dos efeitos, né? E o espírito, né, sempre no campo das causas, né? E aqui ele faz uma correlação aqui, gabinete administrativo da mente, né? Como se o nosso cérebro, o nosso sistema nervoso fosse o hardware e o nosso espírito é o software que anima que faz esse hardware funcionar, né? Se a gente pode fazer uma analogia aqui com a informática, né? Sabemos, assim, que depois de seccionada a medula de um paciente, se observa de imediato a insensibilidade completa, o relaxamento muscular, a paralisia e a eliminação dos reflexos somáticos e viscerais em todas as partes que recebem os nervos nascidos abaixo do ponto em que se verificou o prejuízo. A insensibilidade e a paralisia são decisivas, porquanto procedem da secção dos feixes ascendentes e do feixe piramidal, ou seja, do desligamento das regiões do corpo espiritual correspondentes nos tecidos orgânicos e no cérebro, qual se desse a retirada da força elétrica de determinado setor num campo extenso de ação. Semelhante desligamento, porém, não se verifica de todo, o que acarretaria, quando em níveis altos, irreversivelmente, o processo liberatório da alma, com a desencarnação,
junções fluídicas sutis permanecem ativas entre as células dos implementos físicos e espirituais, como recursos fisiopsicossomáticos em ajustes possíveis de emergência. Em razão disso, não obstante, a insensibilidade a que nos reportamos, comparável ao silêncio orgânico deixado pela execução de uma neurotomia, muitos pacientes se queixam de dor em zonas localizadas para baixo do nível em que se expressou o corte. Fenômeno esse perfeitamente atribuível ao contato das células do corpo espiritual com as fibras aferentes que vibram na cadeia simpática, penetrando a medula acima do ponto molestado. Então, ele diz aqui, quando você faz uma secção de algum nervo, né? Aqui o termo usado é a neurotomia, não existe a dissociação completa com o corpo espiritual. Né? Existem essas junções fluídicas que ainda permanecem fazendo essa ligação. Né? Ele diz aquele fenômeno daquelas pessoas que, às vezes, sofrem um acidente vascular cerebral, perdem toda a sensibilidade de um lado do corpo, de um membro, ou que sofrem uma lesão nervosa e perde o controle daquele membro, mesmo sem sentir ali, às vezes sente sensações, né, de coceira, de dor, às vezes naquele membro que, às vezes, por vezes até aquele membro que foi amputado, né? Isso é comum acontecer, a pessoa tem um membro amputado e refere sensações sensações táteis, né? Daquele membro, como coceira, dor, né? Então, porque existe ainda essa junção fluídica do corpo físico com o corpo espiritual. Recuperação dos reflexos. Devido ainda a esse reajustamento orgânico instintivamente entre a alma e o corpo, os reflexos são gradativamente recuperados. Em condições muito especiais de equilíbrio fisiopsicossomático do enfermo, os reflexos superficiais ressurgem quase sempre em 24 horas, depois do insulto sofrido, embora os reflexos anal e cremasteriano jamais se percam. Insulto esse em que o sinal de Babinski, ou extensão dos perdátilos, principalmente do primeiro, não raro acompanhado por determinado grau de contração dos músculos do joelho, denunciando a violação do feixe piramidal, equivalente à ruptura de ligações das células do corpo espiritual, nos implementos nervosos da veste física, assemelhando-se ao curto-circuito da energia elétrica nos condutores ininterruptos que lhe atendem à circulação. Esses reflexos aqui são reflexos para ver a integridade, né? O reflexo de Babinski é quando você pega uma estrutura pontiaguda e faz um movimento na planta do pé, né? E tem aquele movimento de extensão dos dedos, né? Na generalidade dos casos, porém, os reflexos em pacientes dessa espécie apenas reaparecem com mais vagar no curso de semanas, tempo indispensável para que as células do corpo espiritual, vencendo as resistências do corpo físico, a ele se reimponham quando possível. Né? Então, é aquela situação em que, às vezes, a pessoa tem um acidente vascular cerebral, tem uma diminuição ali da motilidade de uma parte do corpo, né? E com o tempo, aquilo vai se recuperando. A pessoa vai fazendo fisioterapia, e aquilo vai se recuperando gradativamente, né? É exatamente isso aqui que ele está explicando. Por essa ligação que existe, vai se refazendo entre o corpo físico e o corpo espiritual, né? Então, isso vai se retomando em maior ou menor grau, né? Dependendo até da própria vontade, né? da pessoa, do espírito que comanda aquela mente, né? Aquele corpo. Importância da encefalização. Sabemos igualmente
que a depressão em estudo é tanto mais perdurável quanto mais complexa a encefalização do animal. Nos batráquios, os reflexos desaparecem apenas por alguns minutos. No gato, a diminuição da atividade vital é maior. No cão, ainda mais. No chimpanzé, o refazimento pede vários dias. E na criatura humana, a restauração dos reflexos referidos exige mais tempo, como, por exemplo, o reflexo de extensão cruzada, cuja recuperação reclama mais semanas aproximadamente após o trauma espinhal. Então, o que ele está dizendo aqui é que quanto mais complexa a estrutura mental da criatura, né? Você vê que aqui nos batráquios ele fala que se recompõe em apenas alguns minutos, né? E no ser humano um tempo muito maior, né? Em torno de semanas ou meses. Então, conforme a maior complexidade do ser, essa restauração dessas ligações, elas vão se fazendo maior ou menor, de acordo com a complexidade mental, evolutiva da criatura. Nos estudos de Schiff e Sherrington, avaliamos com maior nitidez a extensão da ocorrência entre os setores do corpo espiritual e do corpo físico, mediante a seção completa da medula espinhal, realizada ao nível dos segmentos lombares, pelo qual vemos o cão experimentado com a medula dorsal seccionada, acusando paraplegia e as alterações sensitivas consequentes abaixo da região prejudicada, assim como uma extensão espástica dos membros anteriores devido à ausência da inibição oriunda dos membros posteriores, inibição que normalmente neutraliza os impulsos do sistema labiríntico cerebelar. O sistema labiríntico cerebral está relacionado principalmente àquelas funções também de equilíbrio, né, do corpo. E o que o corpo espiritual preside no campo físico a todas as atividades nervosas, resultantes da entrosagem de sinergias funcionais diversas. Disso temos estrita conta nos reflexos, cuja complexidade cresce invariavelmente na medida em que solicitam o concurso de maior campo dos neurônios internunciais para que se efetuem, qual pianista, requisitando maior número de escalas de tons e semitons, para elevar-se da simplicidade à suntuosidade na expansão da melodia, né? Aqui é aquilo que a gente falou um pouquinho anteriormente, né? Quanto menor a complexidade mental e neurológica, né, maior a automatização do corpo físico ao corpo, à mente, né? A mente interfere menos no corpo nos animais inferiores, né? Então, de acordo com a complexidade mental e neurológica, essa interação se dá de forma diferente, né? Decorticação animal. Desse modo, compreendendo-se que a interação mente-corpo é cada vez mais importante à medida que se dilatam os valores da encefalização, ou seja, aumenta a complexidade, né? Reconheceremos que a integração cortical é sempre mais expressiva, quanto mais amplo se faz o desenvolvimento do sistema nervoso. Na pauta de semelhante realidade, a decorticação em batráquios e peixes não interfere nos reflexos e na motilidade, e nas aves, modificações emergem inequívocas, porquanto apenas conseguem voos fragmentários na luz, permanecendo em prostração, quando na obscuridade. O cão que sofre a ablação do córtex, segundo já demonstrou Goltz no século XIX, pode viver além de 1 ano, com motilidade reflexa normal aparente, efetuando os movimentos próprios com relativa correção. Todavia, jaz inerte quando lhe falta incentivo à ação. E se esse incentivo aparece, coloca-se em movimento exagerado, ignora como se defender, até que se veja positivamente atacado. Não se decide a buscar alimento, recebendo a ração que lhe administra. E, embora as funções viscerais prossigam sem maiores alterações,
não reconhece as pessoas baldo de memória, revelando a disjunção dos recursos fisiopsicossomáticos que lhes são peculiares, fenômeno pelo qual evidencia compreensível e aparente regressão a estágio evolutivo inferior. Os chimpanzés, entretanto, com encefalização mais complexa, não sobrevivem largo tempo após a extirpação total do córtex. E, quando sofrem a destruição parcial desse ou daquele elemento cortical, apresentam, como acontece na criatura humana, modificações extensas e profundas. Cabe mencionar ainda que a continuidade dos indiscutíveis das indiscutíveis impressões em pessoas mutiladas que prosseguem sentindo, integrados ao próprio corpo, esse ou aquele membro, que fisicamente não existe mais. É aquilo que a gente comentou anteriormente, né? Daquelas ligações. Sincronia de estímulos. Entenderemos, assim, facilmente, que o córtex encefálico, com suas delicadas divisões e subdivisões, governando os núcleos reguladores dos sentidos, dos movimentos e dos reflexos, e de todas as manifestações nervosas da individualidade encarnada, corresponde à sede do centro cerebral, do psicossoma ou corpo espiritual. No corpo físico, unida à sede do centro coronário, localizado no diencéfalo, entrosando-se ambos em perfeita sincronia de estímulos, pelos quais se manifesta o espírito em sua constituição mental, harmônico, difícil ou desequilibrada, segundo a posição em que ele mesmo valoriza, conserva, prejudica ou desordena os recursos que a lei divina lhe faculta, a própria exteriorização no plano físico e no plano espiritual. Aqui está falando das correlações, né, do nosso sistema nervoso, principalmente o encéfalo, né, com os nossos centros de força coronário e o superior e o coronário, né? Dessa ligação que existe entre o físico e o espiritual, né? E assim como dispomos no córtex de ligações energéticas da consciência para os serviços do tato, da audição, da visão e do olfato, do gosto, da memória, da fala e da escrita e dos automatismos diversos, possuímos no diencéfalo, né, o que é constituído pelo tálamo e hipotálamo, a se irradiarem para o mesencéfalo ligações energéticas semelhantes da consciência para os serviços da mesma natureza, com acréscimos de atributo para o enriquecimento e sublimação do campo sensorial, como sejam a reflexão, a atenção, a análise, o estudo, a meditação, o discernimento, a memória crítica, a compreensão, as virtudes morais e todas as fixações emotivas que nos sejam particulares. Então, essa intrínseca ligação que tem do nosso sistema nervoso com os nossos centros de força espirituais, né? Principalmente o frontal e o coronário, né? Então, a gente vê que isso está intimamente correlacionado, né? Emitindo a onda de indagação e trabalho que nos diga a respeito, através do centro coronário, conjugado ao centro cerebral, recebemos-la de volta, em circuito de raios substanciais da nossa própria força mental, com impactos aferentes e eferentes, para que a nossa consciência, por si, ajuize pela essência dos resultados ou reflexos de nossas próprias ações, quanto ao acerto ou desacerto de nossa escolha nessa ou naquela circunstância da vida. Essa ligação mente-espírito. Não podemos esquecer que cada núcleo das ligações a que nos reportamos se subdivide em peculiaridades diversas, entendendo-se, pois, que os fenômenos de obliteração suscetíveis de ocorrer em alguns dos setores corticais do corpo físico podem surgir igualmente no corpo espiritual, quando a turvação da mente é capaz de obstruir temporariamente esse ou aquele fulcro energético. Isso aqui é bastante interessante, né?
Então, ele está dizendo aqui que, da mesma forma que pode ocorrer obliterações no nosso corpo físico, né, nos setores corticais, o corpo espiritual também pode sofrer esse mesmo tipo de obliteração através da obstrução dos nossos centros de força, né? Então, é como se também, da mesma forma que essa interação do nosso sistema nervoso pode sofrer interrupções, o fluxo energético do nosso espírito também pode sofrer essas obstruções através da obliteração dos nossos centros de força, né? Então, essa comparação que ele faz aqui é bem interessante, né? Mecanismo do monoideísmo, né? Em vista disso, se a criatura encarnada pode cair em amnésia ou afasia pela oclusão dos núcleos da memória ou da fala, sem desequilíbrio integral da inteligência, a criatura desencarnada pode arrojar-se a frustrações semelhantes, sem perturbação total do pensamento, enquanto se lhe mantenha a distonia. Segundo critério idêntico, se a habilidade de um homem para manobrar determinado idioma pode cessar numa das subdivisões do núcleo da fala, no córtex, persistindo a habilidade para lidar com idiomas outros, assim também o núcleo da visão profunda no centro coronário pode sofrer disfunção específica, pela qual um espírito desencarnado contemplará tão somente por tempo equivalente a conturbação em que se encontre, os quadros terríficos que lhe digam respeito, as culpas contraídas, sem capacidade para observar paisagens de outra espécie. Escutará exclusivamente vozes acusadoras que lhe testemunhem os compromissos inconfessáveis, sem possibilidade de ouvir quaisquer outros valores sônicos, tanto quanto poderá recordar apenas acontecimentos que lhe refiram aos padecimentos morais com absoluto ouvido dos outros fatos, até mesmo daqueles que se relacionem com a sua personalidade, o motivo pelo qual se fazem tão raros os processos de perfeita identificação individual, na generalidade das comunicações mediúnicas, com entidades dementadas ou sofredoras, comumente estacionárias no monoideísmo. Aqui está falando de novo do monoideísmo, né? A gente já falou bastante disso aí nos capítulos anteriores, como o monoideísmo como a causa da formação dos ovoides, né? No capítulo anterior, né, a gente conversou bastante a respeito disso, né? Até com algumas ilustrações, né, da forma dos ovoides, como é que eles se implantam no perispírito dos encarnados, né? Então, quem não assistiu o capítulo 15 anterior, também principalmente ali nos slides, tem bastante ilustração a respeito desse tipo de acontecimento, de monoteísmo, de formação de ovoides, né? E esses pesadelos não são realmente meras criações abstraias, porquanto, em fluxo constante, as imagens repetidas, formadas pelas partículas vivas de matéria mental, se articulam em quadros que obedecem também à vitalidade mais ou menos longa do pensamento, justapondo-se às criaturas desencarnadas que lhe dão forma. Aqui ele está falando das formas pensamento, né? A gente já anteriormente conversou a respeito disso, né? Que pensamento é energia, né? Hoje a gente já tem uma série de métodos de imagem que eles são capazes de comprovar, de acordo com o que a gente pensa, determinadas áreas cerebrais são ativadas. Ativadas de que forma? Com o aumento do fluxo sanguíneo, né, consumo de oxigênio, de glicose, para essas determinadas áreas do cérebro. E se a gente recorrer a um conceito da física, que toda força que desloca a matéria e realiza trabalho é energia, isso é um conceito da física, a gente pode concluir que pensamento é energia.
e também matéria, né? O Einstein mesmo falava que a matéria é energia condensada, né? Então, aqui ele está falando, através desses monoideísmos, da formação de formas-pensamento, que podem ser mais ou menos duradouras, né? De acordo com a força que lhes dá a vida, né? E em relação a isso. Controlada concomitante a si mesmo. Aí está falando aqui de zonas purgatórias. Essas zonas são criadas exatamente por nós, né? Através dessa idealização das nossas formas de pensamento, né? A gente vai criando o próprio mundo que a gente vai vivendo, né? Principalmente no plano espiritual, né? Como ele diz aqui nessa descrição aqui em cima. Zonas purgatórias. Obliterados os núcleos energéticos da alma, capazes de conduzi-la a sensações de euforia e elevação, entendimento e beleza, precipita-se a mente pelo excesso da taxa de remorso nos fulcros da memória, na dor do arrependimento, a que se encarcera por automatismo, conforme os princípios de responsabilidade a se delinearem no ser, plasmando com seus próprios pensamentos as telas temporárias, mas por vezes de longíssima duração, em que contempla incessantemente, por reflexão mecânica, o fruto amargo de suas próprias obras, até que esgote os resíduos das culpas esposadas ou receba a caridosa intervenção dos agentes do amor divino, que habitualmente lhe oferecem o preparo adequado para a reencarnação necessária, pela qual retornará ao aprendizado prático das lições em que faliu. E dessa forma que os suicidas, com agravantes à frente do plano espiritual, como também os delinquentes de variada categoria, padecem por largo tempo a influência constante das aflitivas criações mentais deles mesmos, a elas aprisionados pela fixação monoideica de certos núcleos do corpo espiritual, em que detrimento de outros se mantêm malbaratados e oclusos. Então, aquilo que a gente falou da oclusão desse fluxo de energia através dos centros de força, né? Esse monoideísmo vai criando um bloqueio energético no próprio corpo espiritual, né? E porque o pensamento é força criativa e aglutinante na criatura consciente, em plena criação, as imagens plasmadas pelo mal, à custa da energia inestancável, que lhe constitui atributo inalienável e imanente, servem para a formação das paisagens regenerativas, em que a alma alucinada pelos próprios remorsos é detida em sua marcha, ilhando-se nas consequências dos próprios delitos, em lugares que, retendo a associação de centenas e milhares de transviados, se transformam em verdadeiros continentes de angústia, filtros de aflição e de dor, em que a loucura ou a crueldade, juguladas pelo sofrimento que geram para si mesmo, se rendem lentamente ao raciocínio equilibrado para a readmissão indispensável do trabalho remissor, né? Então, as criaturas se mergulham por si próprias numa situação infernal, né? E essa situação infernal de sofrimento acaba sendo o mecanismo de recuperação para aquele espírito, né? Essa experiência dolorosa, né, vai ser o que vai começar o próprio processo de regeneração da criatura, né? Então, aqui ele termina aqui esse capítulo e a gente vai ver aqui alguns slides aqui que a gente pode comentar isso aqui um pouco melhor. Então, capítulo 17, mecanismo da mente. Aqui, aqueles itens que a gente tocou aqui, né? Aqui, falando da alma e do corpo, alienação mental nos desencarnados, a maioria dos espíritos por tempo limitado, né? Que isso também está se referindo ao próprio período do processo de desencarnação, né? Em que você está mudando de um plano físico, um plano espiritual, todo espírito passa
por um tempo aí de perturbação maior ou menor, até poder se ajustar a essa nova condição do espírito, né? Então, aqui ele fala no final do capítulo aqui dos desencarnados em equilíbrio, né? A gente tem aqui aquele filme do Nosso Lar, né? O André Luiz ali no umbral, né? Ou seja, ele está vivendo as experiências criadas pela própria mente dele, em sintonia com mentes que vibram na mesma sintonia, criam esses ambientes coletivos aqui de dor e de sofrimento, né? Alma e corpo. A importância da harmonia entre a mente e o seu veículo psicossomático, tanto nos encarnados como nos desencarnados, como a harmonia entre músico e instrumento, né? A gente não pode esquecer que os desencarnados também têm um corpo, né? Um corpo perispiritual, né? Alma e corpo. A alma, o corpo, a direção e a obediência, né? Então, a alma é que é a fonte de diretriz, né, de tudo que acontece. É aquilo que a gente falou, né? A matéria está sempre no campo dos efeitos, nunca no campo das causas, né? O princípio inteligente é que a diretriz de tudo, né? Que é a matéria. É da lei divina que o homem recebe de si mesmo o fruto da plantação que realizou. Recolhe dos órgãos de sua manifestação as maiores concessões do Criador para que se efetive o seu aperfeiçoamento na criação, recolhendo ainda o bem ou o mal, segundo o seu comportamento. Então, a própria experiência na matéria é uma experiência necessária para o nosso próprio processo evolutivo. Sem essa experiência, o nosso processo evolutivo estaria comprometido, né? Aqui é aquela experiência da secção da medula, né? A correlação do sistema nervoso com todas as células e órgãos do sistema, né? O encéfalo como centro administrativo da mente, né? E as ações do corpo espiritual, da mente e do corpo físico, né? São tudo uma via de dupla mão aqui, né? Que vão se interconectando e vamos dizer, e transmutando aí as sensações do ser, né? Secção da medula. Após a secção, o paciente apresentará imediato abaixo do ponto de lesão ausência da sensibilidade, anestesia, aquilo que a gente conversou, ausência da motilidade, parestesia, ausência dos reflexos somáticos e viscerais, né? Então, aqui, ele está mostrando aqui, às vezes, um processo aqui de um trauma aqui na região cervical, com uma secção aqui da medula, aqui a esse nível, né? Causando aí no caso aqui nesse nível, uma tetraplegia, né? Tanto dos membros superiores como dos membros inferiores. Aqui falando do choque espial, né? Do silêncio orgânico, né? Quando se secciona a medula ali. Nos animais inferiores, aquilo que a gente comentou, é uma coisa que dura apenas poucas horas. E quanto maior o nível evolutivo, mais tempo vai demorando, dias ou semanas nos animais superiores, os neurônios espinhais voltam gradativamente à sua estabilidade original, de acordo com aquela ligação fluídica ali que tem do corpo espiritual com o corpo físico, né? Como a gente leu no capítulo, aí, durante a leitura do capítulo. Aqui também está dizendo a mesma coisa, o retorno à estabilidade original parece ser uma característica natural dos neurônios em todas as regiões do sistema nervoso central. Ao perderem suas fontes de impulsos superiores, os neurônios aumentam seu próprio grau de excitabilidade natural para compensar a perda, né? Aqui no livro de fisiologia aqui do Guyton, né? Aqui agora entrando nos aspectos espirituais, né? Fica um pouquinho mais interessante aí. A secção dos feixes ascendentes e do feixe piramidal ou feixe córtico-espinhal. Desligamento das regiões do corpo espiritual correspondentes nos tecidos orgânicos e no cérebro. Esse desligamento, porém, não é total, né, como a gente viu na leitura do capítulo.
Porque se o fosse, acarretaria, quando em níveis altos, irreversivelmente o processo liberatório da alma com uma desencarnação. Então, por mais que haja essas secções nervosas e tal, nunca há com isso uma secção total da ligação do espírito com o corpo. Senão, isso fatalmente levaria ao próprio processo de desencarnação, né? E essa ligação, como a gente leu no capítulo, é feita através dessas junções fluídicas, né? São junções fluídicas sutis, permanecem ativas entre as células físicas e as espirituais. Então, mesmo havendo a secção nervosa, essa ligação ela não é totalmente desfeita, porque ela se mantém através dessas junções fluídicas entre o corpo físico e o corpo espiritual. Aqui a gente vê lá no próprio filme lá do Nosso Lar, né? O tratamento ali que o André Luiz recebe quando ele é resgatado lá do umbral, né? Muitos pacientes, né, aquela dor abaixo do nível da lesão, aquilo que a gente comentou anteriormente, né? Apesar às vezes uma pessoa ter um membro ocultado e tal, e aquela sensação ali de como se a pessoa ainda tivesse aquele membro, às vezes sentindo dor, ou prurido, coceira ali, exatamente por essas ligações fluídicas aí com o corpo espiritual. Devido ao fato de que as células do corpo espiritual contatam fibras da cadeia simpática que penetram a medula acima do ponto da seção. Assim se justifica a queixa clínica. Então, aqui ele está explicando exatamente como é que essa ligação se dá, dessas ligações fluídicas com a própria cadeia simpática, fazendo uma ligação entre o corpo físico e o perispírito, mesmo havendo ali a seção das terminações nervosas que inervam aquele membro, ou aquela região, né? Recuperação dos reflexos é aquilo que a gente já falou anteriormente. Reajustamento do corpo da alma permite a redução gradativa dos reflexos. Geralmente reaparecem mais lentamente, em semanas e meses, nos indivíduos, nos seres que têm uma complexidade neurológica maior, né? Aquilo que a gente já viu. O batraco, os reflexos voltam em minutos. No chimpanzé, em dias, e no homem, em várias semanas, né? Aquilo que a gente já comentou, né? Aqui a gente vê a complexidade do processo de encefalização, né? O peixe, da rã, da cobra, a gente vai vendo, ó, o sistema nervoso cada vez vai adquirindo uma complexidade cada vez maior, né? De acordo com essa complexidade, essa ligação tem um tempo maior para se realizar. É que o corpo espiritual preside no campo físico a todas as atividades nervosas, resultantes de entrosagens de sinergias funcionais diversas. Sinergia do grego, sinergia, né? Cooperação juntamente com ergo, trabalho. Em fisiologia, define-se como um ato simultâneo de diversos órgãos ou músculos para o mesmo fim. Aqui, falando em relação à decorticação, né? Que é mais integração da compreensão da integração mente-corpo. A decorticação é um nível de secção do sistema nervoso num plano mais alto, né? Aqui o membro fantasma, que a gente já acabou de falar aqui, já comentou anteriormente outras vezes, né? Aquela sincronia de estímulos, né? Do perispírito com o centro cerebral e o centro coronário, essa integração, né? Como a gente falou do nosso sistema nervoso com os nossos centros de força, né? Essa integração mente e espírito, né? Centro cerebral, o córtex cerebral e seus hemisférios está relacionado com a sede do centro cerebral do psicossoma, né? Ou seja, do perispírito, né? Aquilo que a gente comentou. Aqui, algumas estruturas aqui anatômicas aqui que a gente comentou, de encéfalo, né? Tem
anatomia aqui de algumas dessas estruturas. Sincronia do estímulo, o centro coronário, o centro cerebral, eles interagem numa mão dupla, né? Emitindo e recebendo sensações que o corpo vai enviando para o espírito, e o espírito também vai recebendo essas sensações do próprio corpo, né? Aqui falando dos distúrbios dos desencarnados, né, na memória, recordará apenas os acontecimentos que lhe refiram aos padecimentos morais, com absoluto ouvido até mesmo dos que se relacionam com a sua personalidade. Né? Então, novamente, ele volta aqui naquele monoideísmo, né, que ele fala no final. Né? Aquelas sensações de culpa, de remorso, de ódio, criando essas paisagens aqui assustadoras. Né? Aqui é um caso, no livro do Divaldo, né, Grilhões Partidos, psicografia do Divaldo, do Manuel Filomeno de Miranda. Né? É um caso de uma portadora de psiconeurose de natureza histérica, de longo curso, que começou aos 14 anos, e com 25 anos ela desenvolve uma doença mental e é internada. Aí, através da rogativa dos pais, né, intercessão espiritual, né, o doutor Bezerra e o Filomeno de Miranda vêm em assistência a esse espírito aqui. Bezerra tocou-lhe o centro cerebral e coronário, logo após o centro genésico e todos os demais. Se ativaram emitindo vibrações coloridas em círculos concêntricos. Acesso à informação da memória espiritual. Então, também aqueles bloqueios, né, que a gente viu ali dos centros de força, através desses desequilíbrios aí espirituais, né, que vão promovendo, da mesma forma que, às vezes, a secção nervosa, né, também a obstrução dos nossos fluxos energéticos através dos nossos centros de força por esses desequilíbrios, né? Aqui, no caso, ele fala que o doutor Bezerra, aqui, interferindo nesses centros, aqui, ativou, emitindo vibrações coloridas em círculos concêntricos, né? Aqui, de novo, nesse caso, a Angélica, numa reencarnação passada, ela tinha feito 4 abortos, né, com morte violenta. Aí, a absorção no mundo espiritual. Ao reencarnar, o espírito culpado fixou no centro coronário, onde se situa a pineal, a veladora da sexualidade, os abusos anteriores cometidos, que foram sendo revelados à medida que a puberdade ativava o centro genésico, produzindo-lhe o estado atual. Então, a gente vê, né, que tudo tem uma razão de ser, né? Tudo tem uma explicação. Né? Por mais que a gente, às vezes, desconheça as explicações, tudo tem um sentido. Né? Aqui, no mesmo caso, o estado atual terapêutico, né? Tal estado fazia com que a memória dos sucessos infelizes começasse a transferir-se do inconsciente profundo para o consciente atual. Tormentosas crises por lembranças dos sofrimentos, nas pavorosas regiões de onde proveio. Recuperação para receber as entidades, né? Ou seja, uma nova oportunidade de maternidade, né? Para receber aqueles espíritos que foram abortados ali, né? De uma certa forma, queriam se vingar dela. Então, a gente está sempre tendo novas oportunidades, né? Apesar dos nossos erros, a gente sempre tem uma nova chance de recomeçar, né? Então, aqui para ela seria a maternidade reparadora. Mediunidade, memória, dificuldade de identificação. São raros os processos de perfeita identificação individual na generalidade das comunicações mediúnicas, com entidades dementadas ou sofredoras, comumente estacionárias no monoideísmo. Né? Então, por isso que, às vezes, essas manifestações mediúnicas são muito difíceis, né, de serem, essas criaturas de serem orientadas, e tal, porque elas estão sempre presas naquela mesma ideia fixa, né? Então, aqui mostra aqui numa reunião mediúnica uma criatura aqui no estado dementado aqui recebendo assistência, né? Mas ela mesmo se fecha em si própria,
nesses estados de monoideísmo, né? Então, fica até difícil receber o auxílio, né? Aqui, novamente falando do monoideísmo, pensamento contínuo que fluidamente, em círculo viciado sobre si mesmo, age materializando pesadelos fantásticos, conectados às lembranças desses espíritos. Ou seja, ele materializa o próprio inferno que ele próprio vive, né? E vai se criando por sintonia com outros espíritos que vibram na mesma sintonia, no mesmo sentimento, vão se criando ambientes coletivos, né? Onde esses espíritos ficam sofrendo, né? É o inferno mesmo, né? Que a gente mesmo cria para nós próprios, né? Aqui, falando a respeito da ação abrangente, expiratória, né? Elaboração por outros espíritos, assim, devolvem painéis apavorantes. Consciência culpada, expia por tempo as consequências dos atos praticados, né? Aí os agentes divinos, né? Ocorre, então, a caridosa intervenção dos agentes divinos do amor, preparado para a reencarnação necessária, o retorno ao aprendizado, às práticas das lições em que faliu. Aqui falando novamente dos suicidas, né? Como a gente leu no capítulo, as experiências aflitivas, as criações mentais deles mesmos que não conseguem se libertar desse monoideísmo, né? Vivendo naquela sensação ainda presos ainda por vezes ao próprio corpo físico em decomposição, vivendo aquelas situações todas deprimentes, né? Aqui o exemplo aqui do suicídio. É muito importante trabalhar na prevenção do suicídio, para evitar sofrimentos de longo curso e atender com amor aqueles que, lamentavelmente, enveredaram por este triste caminho. Acho que foi no capítulo passado, a gente falou bastante a respeito do aborto, né? Então, assim, são dois temas, assim, hoje em dia, que são, vamos dizer assim, duas chagas aí que acometem a humanidade, né? Um é o aborto e o outro é o suicídio, né? Que cada vez vem se tornando cada vez mais frequente. Conversei essa semana no final de semana, com um colega meu que é professor, e ele relatou um caso que aconteceu na semana passada, na quinta-feira. Não tem nenhuma semana, de um rapaz que na escola se jogou no pátio lá 15 anos, se suicidou. Então, a gente vê que isso, tanto o suicídio como o aborto, são dois temas que têm que ser bastante abordados aí por todos nós, porque são dois problemas muito graves aí que a gente encontra atualmente, né? Regiões de angústia, embora impressionantes, tais regiões são necessárias à reabilitação das criaturas transgressoras da lei, porém nenhuma delas permanece desamparada pelos agentes do amor divino. Então, essa própria experiência que essas criaturas de dor estão tendo, de dor e de sofrimento, é o início para a própria recuperação delas, é um remédio necessário para a reestruturação, para o reequilíbrio daquele espírito, né? Então, são experiências dolorosas, mas que são necessárias para aquele espírito. O trabalho remissor, essas regiões funcionam como filtros de aflição e dor, em que a loucura e a crueldade se rendem lentamente ao raciocínio equilibrado, para a readmissão do trabalho remissor na reencarnação. Aquilo que a gente falou, essas experiências dolorosas nessas regiões são experiências duras, né? Mas que são experiências necessárias. É o remédio, é o início da recuperação desses espíritos, né? E aí é a mensagem de Jesus, né? Que diz a respeito disso: nenhuma de minhas ovelhas se perderá, né? Então, ele ficará aqui conosco até que o último de nós esteja salvo, né? Então, basicamente, era isso aí no capítulo de hoje, né? Capítulo meio longo, meio cansativo também, não é um capítulo muito fácil, né? Tem muito de anatomia, de neuroanatomia, então não é um capítulo muito, vamos dizer, fácil de digerir, né? Mas aí, quem quiser comentar alguma coisa aí?
Mas aí você vê que hoje ele fala muito do suicídio, né? Tocando aí dessas... No outro capítulo, a gente comentou bastante a respeito do aborto também, né? São dois problemas aí enormes que a gente enfrenta, principalmente nos dias de hoje. Newton, nesse capítulo, né, ele fala muito da importância, novamente, do pensamento, né? Como o pensamento rege tudo, né? Como a gente cria problemas para nós mesmos, né? A importância dessa monoideia, né? A gente fica sempre... E a gente vê, às vezes, pacientes com transtorno psicológico, psiquiátrico, comportamental, como fica sempre naquela roda, daquele mesmo ponto, né? Então, a gente vê como a gente ter esse privilégio de conseguir compreender, né? De ter essa outra percepção, né? Do aspecto psicológico e até do físico, né? Quando ele fala da recuperação, a gente, que nem você citou mesmo na fisioterapia, né? Tempo para recuperar, né? Então, certas ligações fluídicas do espírito para com o corpo que estão se refazendo, né? Então, a gente conseguir compreender tudo isso é um privilégio, né? É É verdade. verdade, Cláudia, é assim, eu vou pegar esse gancho que você está lançando, porque eu sou psicoterapeuta, e é uma coisa incrível, tudo que nós estamos falando aqui, eu estou fazendo as minhas conexões. Eu tenho uma média hoje em dia de 30% dos meus pacientes que pensam em suicídio, ou alguns deles já tentaram. E assim, eu atuo na área clínica da psicologia há mais de 20 anos, 23 anos. Isso para mim é muito impactante, porque eu nunca tinha visto um volume tão grande de pessoas chegarem em psicoterapia e trazerem a questão do suicídio, né? Que é uma ideia que é recorrente na cabeça, e alguns deles já tentaram, e é um número muito significativo que chega a ser até assustador. E, por outro lado, também, essa questão do pensamento que você, né, está trazendo, é fato. Na clínica psicológica, a gente observa isso muito bem, né? As crenças são muito fixas, as ideias fixas, muito apegadas a elas, e geralmente as pessoas que chegam com esse padrão de pensamento chegam muito ressentidas, muito magoadas, com raiva, com sentimentos assim muito deteriorantes, e a gente tenta fazer todo um trabalho de desconstrução disso para uma nova ressignificação. Mas é um desafio também, porque parece que o paciente ele procura terapia porque ele está em sofrimento, mas na hora que ele percebe que ele tem que desconstruir algumas coisas das suas próprias verdades absolutas, ele entra até num conflito com ele mesmo, porque ele estava certo que aquela forma de pensar, a forma de agir, que era correta. Muitos deles não conseguem trabalhar nem com a questão do perdão. E às vezes eu entro com a questão da psicologia do perdão, porque eu percebo a necessidade da pessoa para se libertar dos seus ressentimentos, das suas raivas, né, das suas próprias ideias fixas em relação a algumas pessoas, a dificuldade de se trabalhar o perdão. Então a sociedade ela precisa assim urgentemente ser tratada mesmo, porque eu tenho percebido mesmo na clínica uma diferença no segmento de pacientes que estão chegando atualmente. É bem diferente de 20 anos atrás. Lília, e outra coisa também que assusta a gente, né? É como essa problemática está chegando nas crianças e no adolescente, né? Como a gente está vendo aumento de ansiedade, de hiperatividade, de depressão, e o número de suicídios também aumentando muito nos pré-adolescentes, né? Isso. É algo que assusta a gente. E pegando também um gancho no que você falou em relação ao perdão, como que a espiritualidade entra aí como uma ferramenta importante, né? Total. Né? Então, a gente trabalhando, né? Se a gente às vezes tem condição de chegar nesse ponto com o paciente, de falar com a espiritualidade no auto-perdão, no perdão, na conexão com Deus, como que isso, né, é uma ferramenta importante para trabalhar com esses pacientes também, né? É verdade. E aquele curso que nós estávamos falando, que foi dado lá no IPQ, que eu fiz,
que realmente é uma nova abordagem dos profissionais de saúde sobre a espiritualidade do paciente, independente de qual seja, tem sido muito profilático no meio médico também, porque muitos médicos não sabem tocar nesse assunto, e psicólogos também, né? Têm receio de tocar sobre o assunto da espiritualidade do paciente. E a gente tem que tratar disso, porque independente da religião, religiosidade, convicções religiosas ou espirituais que cada um tenha, é uma intervenção importante para ser falada em psicoterapia ou numa consulta com o médico, porque é um reforço a mais, né? Que a gente pode lembrar o paciente para ele se reconectar com isso, para ele buscar também mais uma fonte, mais uma variável para a sua própria cura, né? Então, hoje em dia, com essa incidência tão grande de abortos, né, de suicídios, eu acho que a gente tem que tocar nesse assunto com os nossos pacientes, em relação à espiritualidade dele ou à ligação religiosa que ele tem, porque é um reforço a mais, né? E quando a gente começou, né? Em relação a isso que você falou do perdão, né? Eu acho que assim, talvez a maneira de você abordar de uma forma um pouquinho mais racional, talvez ajude assim no seguinte sentido. Geralmente, a pessoa acha que o perdão é uma concessão que você está fazendo para aquela pessoa, como se aquela pessoa que estivesse recebendo um benefício. Se você começar a mostrar para a pessoa que quando ela perdoa, o beneficiado não é quem é o objeto do perdão, mas sim ela mesma, né? Que o perdão que a falta de perdão, que o ódio, é um peso muito grande que a gente carrega, né? Então você vai começar a entender que quando se você perdoar, você não está perdoando o outro, você está se livrando do, né? Porque a pessoa acha que assim, se eu perdoar, eu estou dando uma concessão àquela pessoa que, mas não, você está dando uma concessão para si próprio, né? Você tá se libertando daquela situação, né? Daquela E é dor, isso né? que tem esses monoideísmos que as pessoas que levam as pessoas ao suicídio e tal. Geralmente elas ficam cristalizadas num determinado pensamento, num determinado sentimento, numa determinada situação que viveram e que continuam vivendo. É como se a pessoa se cristalizasse e ela fica revivendo aquela situação num modo contínuo ali. E se cristaliza. A vida é como se a vida paralisasse, a vida não flui mais. Ela fica cristalizada num pensamento e fica vivendo aquela situação continuamente. Né? Então, deve ser uma coisa, né, muito dolorosa, né? Porque a vida não anda, não flui. Você fica preso e revivendo aquilo ad eterno, até você entender que, para você se libertar, é você que tem que, né, deixar aquilo para trás, né? Perdoar, ou até se auto-perdão. Também a gente fala muito de perdão dos outros, mas é o auto-perdão. Né? Quantas pessoas não se perdoam por alguma coisa? Né? Então, e quando a gente não se perdoa, você fica fixo no mesmo lugar, né? Porque você não anda para frente. O processo é o mesmo. A gente, quando trabalha, dá licença, quando a gente trabalha, inclusive aqui nos cursos de autoconhecimento aqui na CE, na nossa Casa Espírita, o primeiro item que a gente coloca, né, na primeira aula, digamos assim, é a questão arrogância, egoísmo e orgulho. A questão do perdão, ao longo do curso, a gente vai percebendo que a questão do perdão é complexa, porque no perdão, o indivíduo muitas vezes acredita que está fazendo uma concessão, ele acredita que ele é superior ao indivíduo que tem que ser perdoado, e isso vai tirá-lo daquele patamar de orgulho e vaidade que todos nós ainda temos. É muito interessante essa questão do perdão. É verdade. Mas é isso. Alguém quer falar mais alguma coisa? Fazer mais algum comentário? Muito interessante. É um capítulo difícil, né? Meio cansativo um pouco, mas assim dá oportunidade de a gente fazer uma série de reflexões até sobre vários assuntos, entender um pouquinho melhor essa ligação mente-corpo, né? Basicamente, o resumo do capítulo seria mais isso, né? A compreensão dessa ligação que é indissociável, né? Só se dissocia com o desencarne mesmo. Bom, então,
vamos encerrando por aqui e na semana que vem a gente dá seguimento aí com o capítulo 17, já estamos aí nos últimos capítulos, né? Faltam 17, 18, 19, faltam mais 4 capítulos, né? Lembrando que no dia 24, já confirmei, a doutora Ivênia vai fazer a palestra lá sobre a vida espiritual dos animais, né? Então, para encerrar, alguém quer fazer uma prece aí? Encerramento? Quem quer fazer aí? Quer fazer aí, Ivan? Faz você então aí. Você que chegou por último aí. Faço sim. Obrigado pela oportunidade, viu? Irmãos, então, entremos na vibração aonde se situam os nossos mentores pessoais. E com a gratidão por esse momento tão salutar, levamos o nosso pensamento mais um pouco. E chegamos às falanges que norteiam esse grupo de trabalho. E expandimos o nosso pensamento não só em gratidão, mas rogando a todos os mentores de todos os nossos irmãos que pertencem à Amivale, que colaboram com a Amivale, e estendemos isso a todos os agentes de saúde que têm em suas mãos a benesse concedida pelo Criador para operarem o bem em seus assistidos. Senhor, somos plenos de graça, somos plenos de recurso e almejamos ampliar a cada dia mais o nosso conhecimento, a nossa devoção, a nossa participação, imbuídos da verdadeira caridade da tolerância, da complacência, do perdão, as nossas faltas, as faltas dos semelhantes, sempre agradecendo por tudo o que recebemos até então nesta encarnação. Obrigado, Pai. Despede-nos em tua paz. Amém. Sim, sim. Bom, agradecendo a todos, então a gente vai encerrando a nossa reunião de hoje com retorno no próximo encontro com o capítulo 17, Mediunidade e Corpo Espiritual. É um assunto aí bastante interessante. Então, a gente vai se despedindo aí com uma boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.